O vento que soprava do canal trazia o cheiro salgado do mar e o prenúncio de uma tempestade. No alto dos penhascos de Brindleford erguia-se o Seaview Manor, um casarão antigo que parecia observar o oceano com paciência sombria. Suas janelas em arco refletiam relâmpagos distantes, e as paredes cobertas de era contavam histórias que ninguém mais ousava repetir. Naquela noite de Halloween, as luzes do salão principal voltavam a brilhar após anos de silêncio, e com elas os segredos também despertariam. O evento fora ideia da nova proprietária, Lady Clarissa Denham, uma mulher elegante, de gestos calculados e sorrisos que nunca alcançavam os olhos. Ela havia comprado o antigo hotel meses antes e decidido reabrir suas portas com um grande baile à fantasia. Uma noite para renascer tradições, dissera em sua carta de convite. Mas em Brindleford, ninguém acreditava em coincidências. Desde que a última proprietária morrera misteriosamente em um dos quartos, o nome Seaview carregava mais medo do que prestígio. Miss Marple chegou pouco antes das 8, envolta em um xale azul claro e um ar de curiosidade discreta. Fora convidada por um velho conhecido, o coronel Arthur Eversley, que insistira que um pouco de diversão civilizada faria bem à mente de uma mulher tão observadora. Ela aceitara o convite, mas sabia por instinto que em lugares cheios de máscaras a verdade costuma estar escondida, e é justamente ali que ela gosta de procurar. O salão estava deslumbrante. Candelabros de prata refletiam o fogo das velas, e dezenas de lanternas em forma de abóbora lançavam sombras dançantes sobre as paredes. O som de violinos enchia o ar, misturando-se às risadas, taças tilintando e ao rugido distante das ondas. Cada convidado parecia competir em elegância e mistério. O Sr. Lionel Brooks, um banqueiro de olhar frio e humor duvidoso. Helena Ward, uma atriz aposentada que adorava ser o centro de qualquer conversa. O jovem Oliver Trent, herdeiro de uma fortuna naval, e uma moça pálida chamada Beatrice Lane, cuja timidez contrastava com a ansiedade que tremia em seus olhos. Lady Clarissa surgiu no alto da escadaria, usando um vestido vermelho escuro que parecia beber a luz do ambiente. "Aos velhos amigos e às novas histórias", anunciou, erguendo uma taça de champanhe. O brinde ecoou, e Miss Marple, observando da beira do salão, notou pequenos gestos, Beatrice desviando o olhar, Oliver apertando demais o copo, Helena rindo alto demais. "Nada tão perigoso quanto um segredo à meia luz", murmurou para si mesma. Às 9, Lady Clarissa anunciou a atração principal da noite, uma sessão espírita conduzida por uma médium estrangeira chamada Madame Corvina. As cortinas foram fechadas, o salão mergulhou em penumbra e um círculo de velas foi aceso no centro do grande salão. Alguns convidados riram, outros demonstraram desconforto. Miss Marple apenas ajeitou o xale e observou. "O medo", pensou, "é sempre o primeiro a falar a verdade." Madame Corvina, com seus anéis tilintando e voz grave, pediu que todos se dessem as mãos. "Esta casa tem ecos antigos", disse ela, "e nesta noite eles desejam ser ouvidos." Uma rajada de vento passou pelas frestas das janelas, fazendo as velas tremularem. O som do mar tornou-se mais intenso, como se o próprio oceano se inclinasse para escutar. De repente, uma vela se apagou sozinha. Um grito abafado ecoou, e por um instante o salão mergulhou em silêncio absoluto. Quando a chama foi reacendida, Lionel Brooks estava imóvel, a taça tombada e o rosto contraído numa expressão de espanto. Um cheiro amargo, quase adocicado, invadiu o ar.
cheiro de amêndoas. Miss Marple não precisou se aproximar para reconhecer. Cianeto. Lady Clarissa recuou, pálida. Ele estava bem há 1 segundo! Exclamou. O coronel Eversley correu até o corpo, mas já era tarde. Madame Corvina, de olhos semicerrados, murmurou. Os mortos encontraram voz mais depressa do que esperávamos. Enquanto o pânico se espalhava entre os convidados, Miss Marple manteve a calma. Seus olhos varreram o ambiente, a taça quebrada, o guardanapo manchado, um fio dourado preso à cadeira, pequeno demais para ser notado por alguém apressado, mas não por ela. O perfume de amêndoas ainda pairava no ar, pesado, quase doce. Veneno nunca age sozinho, pensou. Ele sempre carrega intenção. O coronel tentava organizar os convidados, enquanto Lady Clarissa pedia para trancar as portas até a chegada da polícia. Lá fora, o vento ganhava força e trovões começavam a rasgar o céu. A noite de festa se transformara em uma prisão à beira do penhasco. Senhora Marple, chamou Lady Clarissa tremendo. O Sr. Brooks, o que devemos fazer? Miss Marple levantou-se lentamente. Primeiro, manter todos aqui dentro. Segundo, não permitir que ninguém toque em nada, especialmente nas taças. Mas, acha mesmo que foi um assassinato? A idosa sorriu levemente. Minha cara, quando um homem morre com o gosto de amêndoas na boca, dificilmente foi o destino que o serviu. Do lado de fora, as ondas batiam contra as rochas como se ecoassem a sentença. O relógio antigo do salão marcou 10 badaladas, cada uma mais pesada que a anterior. Miss Marple olhou para as velas, agora tremendo ao sabor do vento que entrava pelas fendas. A noite ainda está jovem, murmurou. E a verdade, como sempre, é a última a chegar ao baile. O som de passos apressados ecoou no corredor. A porta se abriu de repente. Beatrice Lane, a jovem pálida, apareceu ofegante. Alguém mexeu nas taças antes do brinde? Disse ela, quase chorando. Todos se viraram. O medo no olhar dela parecia verdadeiro, mas Miss Marple sabia que o medo podia mentir tão bem quanto qualquer pessoa. E enquanto o trovão rasgava o céu sobre o Seaview Manor, Miss Marple compreendeu que a festa de Halloween seria apenas o começo. Sob cada máscara havia uma história, e sob cada história um motivo, talvez suficiente para matar. O corpo de Lionel Brooks permanecia estendido no chão do salão principal, enquanto o som do mar lá fora se misturava ao murmúrio nervoso dos convidados. O baile de Halloween se desfez em um caos contido, onde cada rosto tentava parecer mais inocente do que realmente era. Miss Marple, calma entre o pânico, observava a todos, e quanto mais olhava, mais percebia que cada máscara daquela noite continuava no rosto de quem a usava, mesmo depois de retirada. A polícia de Brindleford ainda não havia chegado, atrasada pela tempestade que bloqueava a estrada. Lady Clarissa tentava manter a compostura, mas o tremor em suas mãos traía o medo. Ninguém deixa o salão, ordenou, a voz firme apenas na aparência. Miss Marple assentiu discretamente. Sabia que manter todos ali era a única forma de o verdadeiro culpado se revelar. E também a maneira mais eficaz de observar as reações. Ela começou pelos detalhes. A taça quebrada fora recolhida e colocada sobre um lenço branco. O líquido restante tinha o tom dourado do champanhe, mas o cheiro denunciava o veneno. Próximo ao copo, o fio dourado que ela encontrara mais cedo chamava sua atenção. Um fio fino, quase imperceptível, mas que parecia parte de uma pulseira ou adorno de fantasia. Guardou-o no lenço sem chamar atenção.
O Sr. Brooks era conhecido de Lady Clarissa? Perguntou ela educadamente. Apenas um investidor, nada mais, respondeu a anfitriã, desviando o olhar. Investidor ou credor? Insistiu Miss Marple. Lady Clarissa hesitou. O sorriso educado se desfez, e o silêncio bastou como resposta. Do outro lado da sala, Beatrice Lane tremia. Sentada em uma poltrona, as mãos apertadas sobre o colo, ela fitava o corpo como quem tenta apagar uma lembrança. Miss Marple se aproximou. Você disse que alguém mexeu nas taças antes do brinde. Viu quem foi? Eu acho que sim, gaguejou Beatriz. Achei que fosse o garçom, mas ele nunca voltou. O garçom, sim. Marple olhou em volta. Curioso que ele também tenha desaparecido. Oliver Trent, o jovem herdeiro, interrompeu. Está insinuando que um funcionário matou o banqueiro? É absurdo. Absurdo, talvez, disse Miss Marple com serenidade. Mas as coisas absurdas costumam ser as mais verdadeiras. Enquanto todos discutiam, Madame Corvina permanecia parada perto da mesa das velas, imóvel, observando o corpo com uma expressão indecifrável. Miss Marple aproximou-se dela. A senhora parece perturbada, madame. A morte nunca me perturba, senhora, respondeu a médium em tom baixo. O que me assusta são os vivos. Uma boa observação, comentou Marple. E diga-me, quem estava sentado ao lado do Sr. Brooks durante a sessão? Lady Clarissa, à esquerda, e o jovem Oliver, à direita. Ela fez uma pausa, mas apenas ele ergueu a taça antes do brinde. Miss Marple processou a informação com cuidado. A disposição das taças, o brinde, o momento em que a vela se apagara. Nada ali era acidental. As aparências formavam um quadro convincente, mas o erro do culpado estava sempre nos detalhes. Ela pediu que cada convidado permanecesse onde estava. O coronel Eversley, sob orientação dela, começou a recolher os copos e talheres. Lady Clarissa protestou, alegando que a presença de Miss Marple não tinha autoridade. Com todo respeito, respondeu ela, sem se abalar, minha experiência me ensinou que esperar pela polícia raramente impede que o assassino apague rastros. Enquanto examinava o chão ao redor da cadeira de Brooks, Miss Marple notou algo a meio palmo de distância. Um pequeno fragmento de vidro colorido. Azul. Não pertencia à taça quebrada, que era transparente. Um enfeite de fantasia, pensou, olhando discretamente para o pulso de Beatrice. Nenhum adorno azul, nem de Clarissa, mas Helena Ward, a atriz aposentada, usava uma máscara com pedrarias azuis nas laterais. Marple aproximou-se. Que bela máscara, Sra. Ward! Muito elaborada. Helena sorriu, confiante. Um presente antigo. Trouxe um pouco de glamour a este vilarejo esquecido. Imagino. Marple olhou para o chão, onde o fragmento de vidro repousava. O Sr. Brooks lhe disse algo antes de morrer? A mulher empalideceu. Disse apenas que o passado cobra caro. Não entendi o que quis dizer. O coronel, atento, levantou-se. Isso significa algo, Marple? Significa que a morte de Brooks talvez tenha começado antes mesmo desta noite. Um trovão ribombou e as luzes do salão piscaram. A chuva agora caía pesada contra as janelas. Lady Clarissa mandou acender mais velas, mas a chama vacilava. Madame Corvina fechou os olhos e murmurou algo em francês. O clima beirava o sobrenatural, mas Miss Marple sabia que nada ali tinha a ver com espíritos, apenas com intenções humanas bem disfarçadas. Ela pediu que os convidados se sentassem novamente. Refaçamos o brinde, disse. Exatamente como antes. Lady Clarissa protestou, mas cedeu. Cada um tomou a taça que lhe fora entregue.
Marple observou com atenção as posições, os olhares trocados, o nervosismo disfarçado. E agora, se me permitem, disse, quero apenas que se lembrem de um detalhe. O Sr. Brooks sempre bebia com a mão esquerda, não com a direita. Oliver Trent ergueu a cabeça, surpreso. Como pode saber isso? Ele segurava a taça pela haste errada, um hábito curioso, fácil de notar. E o que isso prova? Perguntou Lady Clarissa. Que a taça dele foi trocada e que a pessoa que o matou sabia desse costume. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o som do mar. Helena Ward engoliu em seco, Beatrice cobriu a boca com as mãos e Madame Corvina se afastou lentamente, murmurando algo sobre energia corrompida. Miss Marple continuou com calma. A verdade nunca se esconde por muito tempo, mas às vezes gosta de vestir uma boa máscara. A cada minuto que passava, as aparências ruíam. O banqueiro respeitável, descobriu-se, extorquia antigos parceiros. A anfitriã refinada vivia à beira da falência. O herdeiro exemplar devia mais do que podia pagar. E a atriz aposentada havia sido amante do morto. O que unia todos eles não era amizade, mas dívida, emocional ou financeira. Quando finalmente a polícia chegou, liderada pelo inspetor Harris, Miss Marple já havia reconstituído metade do quebra-cabeça. Entregou-lhe o lenço com o fio dourado e o fragmento de vidro. O senhor encontrará aí a diferença entre o que parece e o que é, disse com simplicidade. O inspetor, que já conhecia sua reputação, apenas assentiu. Darei uma olhada, senhora. Mas me diga, por que tanta certeza? Porque as pessoas podem mentir com palavras, inspetor, respondeu ela, ajeitando o xale, mas jamais com os pequenos gestos. Enquanto o corpo de Lionel Brooks era retirado sob lençol branco, Miss Marple olhou para o salão, agora silencioso e frio. As máscaras, abandonadas sobre as mesas, pareciam olhar de volta. As aparências haviam feito seu papel, enganar o bastante para esconder a verdade, mas não o suficiente para escapar dos olhos certos. E, no fundo, ela sabia. O jogo apenas começara. O relógio do saguão marcava quase meia-noite, quando o corpo de Lionel Brooks foi levado para um dos quartos do andar superior. A tempestade lá fora parecia não dar trégua, e a estrada que levava à vila estava intransitável. Ninguém deixaria o Civil Manor até a manhã seguinte. O inspetor Harris, de semblante sério, já havia assumido o controle da situação, mas todos sabiam que era Miss Marple quem realmente conduzia a compreensão do caso. No salão, os convidados se recolhiam em pequenos grupos. As máscaras haviam sido retiradas, mas a encenação permanecia. Alguns fingiam calma, outros tentavam parecer indignados. Miss Marple observava cada movimento com a paciência de quem sabe que a culpa costuma falar antes da verdade. Beatrice Lane sentava-se perto da lareira, o olhar perdido nas chamas. A cada estalo do fogo, ela estremecia. O inspetor aproximou-se e perguntou se gostaria de descansar em outro cômodo, mas a jovem recusou. Prefiro ficar onde há luz, disse. Miss Marple, ao ouvir isso, aproximou-se com suavidade. Você o conhecia melhor do que dizia, não é? Perguntou. Beatrice demorou alguns segundos para responder. Eu trabalhei para ele antes de vir para Brindleford. Era secretária em seu escritório de Londres. E saiu por vontade própria? Ela balançou a cabeça. Não. Fui demitida quando descobri algo que não deveria. A senhora idosa fez um gesto para que continuasse, mas Beatrice desviou o olhar. Ele manipulava investimentos. Tinha documentos falsos em nome de Lady Clarissa. Disse que eu jamais entenderia. Achei que me calar seria o certo.
Miss Marple assentiu. O silêncio raramente apaga o erro, minha querida. Só o torna mais confortável. Enquanto isso, o inspetor Harris interrogava Helena Ward em voz alta para que todos ouvissem. A atriz, ainda com a máscara azul pousada sobre a mesa, falava com dramatização evidente. Eu e o Sr. Brooks fomos próximos há muitos anos, mas isso acabou. Ele me procurou há algumas semanas, ameaçando divulgar cartas antigas se eu não o ajudasse financeiramente. O tom de indignação parecia ensaiado demais, e Miss Marple notou a ausência de lágrimas. O coronel Eversley, impaciente, resmungou que tudo aquilo era coisa de chantagem e vaidade. Miss Marple o interrompeu calmamente. Ou talvez de arrependimento mal disfarçado, coronel. A culpa costuma vestir a roupa da honra quando não suporta o espelho. Do lado de fora, o vento assobiava pelas frestas. As velas tremiam, lançando sombras sobre os rostos tensos. Lady Clarissa permanecia em pé junto à janela, imóvel, os dedos pressionando o vidro embaçado. Miss Marple a observou por alguns instantes e percebeu algo curioso. Ela não olhava para o mar, mas para o reflexo de si mesma no vidro. Quando a anfitriã se virou, o rosto estava pálido, mas a voz firme. Acha que estou envolvida, Sra. Marple? Acredito que todos aqui estão envolvidos de alguma forma, respondeu serena. Uns com as mãos, outros com o coração. Lady Clarissa suspirou, exausta. Lionel me ofereceu um acordo. Disse que sabia de certos documentos comprometedores. Queria dinheiro em troca de silêncio. Mas ele não precisava morrer. E, no entanto, morreu, replicou Miss Marple. E por mais cruel que pareça, a morte costuma vir quando a culpa já começou a cobrar sua dívida. O inspetor Harris aproximou-se com uma folha de papel amarelada nas mãos. Encontramos isto no bolso interno do paletó da vítima. Entregou o bilhete à idosa. As letras firmes e elegantes diziam: Você prometeu, esta noite tudo se resolve. Miss Marple leu, depois devolveu. Um lembrete ou uma ameaça, inspetor? Ainda não sei. Talvez seja ambos. Ela se levantou e percorreu o salão olhando cada detalhe. A mesa do brinde permanecia intacta, exceto por uma taça faltando. A empregada jurava ter lavado apenas 6, embora houvesse 7 convidados. Alguém levou a própria taça consigo, pensou. E quem carrega prova de um crime geralmente o faz por medo ou por arrependimento. Ao subir para o andar dos quartos, acompanhada pelo coronel, Miss Marple pediu para ver onde o corpo havia sido deixado. O quarto era simples, com cortinas escuras, e o som do mar filtrando-se pela janela entreaberta. Sobre a cômoda repousava o paletó de Brooks. A idosa passou a mão pelo tecido até sentir algo duro no forro interno. Um pequeno frasco de vidro, vazio, mas ainda com leve odor de amêndoas. Veneno consigo mesmo? Perguntou o coronel surpreso. Não. Típico de quem confia demais no controle da situação. Ele planejava algo e não teve tempo de concluir. Enquanto retornavam ao salão, Madame Corvina esperava junto à escada, o olhar fixo em Miss Marple. A senhora acredita que ele foi morto por outro ou por si mesmo? Eu acredito, respondeu, que às vezes o auto-engano mata mais rápido que o veneno. A médium sorriu de modo enigmático. E se ambos forem verdade? Então teremos 2 mortes para lamentar, replicou seguindo adiante. Pouco depois, o inspetor Harris reuniu todos novamente. O veneno era cianeto, confirmado pelo cheiro e pelo frasco encontrado no quarto. Mas há algo estranho. A tampa tem marcas de 2 impressões diferentes. Miss Marple ergueu as sobrancelhas.
Duas pessoas tocaram o frasco. Uma para preparar, outra para disfarçar. Helena Ward levantou-se abruptamente. Quer dizer que foi combinado? Isso é absurdo. É absurdo, respondeu Marple, mas possível. A culpa compartilhada costuma se tornar mais leve, até que um deles perceba que o outro pode traí-lo. Beatrice começou a chorar silenciosamente. Lady Clarissa virou o rosto, evitando o olhar da jovem. A idosa percebeu a tensão entre ambas. Aproximou-se devagar. Vocês se conhecem há mais tempo, não é? Beatrice hesitou. Eu a servi quando ela ainda morava em Londres. E o Sr. Brooks? Insistiu Miss Marple. Ele também frequentava a casa, respondeu Clarissa, firme, antes que Beatrice pudesse falar. O silêncio que se seguiu bastou para que todos entendessem. Havia um triângulo de interesses: dinheiro, reputação e medo. E a culpa, como sempre, era o nó que unia tudo. O inspetor, cansado, decidiu encerrar a noite com guarda armada nas portas, mas Miss Marple permaneceu acordada. Sentada na biblioteca, observava o fogo apagar lentamente. O som do vento parecia um sussurro constante, e entre as brasas ela enxergava o mesmo padrão que via nas pessoas. As cinzas do arrependimento cobriam sempre o que ainda ardia em segredo. Naquela madrugada, enquanto os demais dormiam, alguém desceu as escadas em silêncio. Miss Marple ouviu os passos e não se moveu. Sabia que a culpa tem o hábito de se levantar à noite, como um fantasma que precisa confessar. Quando a figura passou pela porta da biblioteca, a idosa apenas disse: "A consciência não descansa, minha cara." Beatrice parou, assustada. Nos olhos dela havia mais medo que malícia. "Eu não queria que ele morresse", sussurrou. "Só queria que ele parasse de mentir." "E mentir, ele mentia para todos", respondeu Miss Marple. "Mas você também o ajudou, não foi?" A jovem assentiu, chorando. "Fiz o que ele mandou. Misturei o líquido na taça errada. Achei que fosse só um susto, algo inofensivo. Ele disse que seria uma brincadeira para assustar Lady Clarissa." Marple se levantou lentamente. "Brincadeiras com veneno, minha querida, costumam terminar em tragédia." Beatrice caiu de joelhos, a voz trêmula. "Ele me enganou, e agora todos pagarão por isso." Miss Marple colocou a mão sobre seu ombro. "Não todos. Apenas quem ainda acredita que a culpa pode ser esquecida." A madrugada avançava sobre o Seaview Manor e o vento do mar castigava as janelas com força crescente. O relógio marcava 2 da manhã quando o inspetor Harris foi chamado à biblioteca. Lá, encontrou Miss Marple sentada diante da lareira quase apagada e Beatrice Lane chorando em silêncio. Sobre a mesa repousava o lenço da idosa. Dentro dele, o pequeno frasco vazio. "Confissão voluntária, inspetor", disse Miss Marple com calma. "Mas o crime ainda não está completo." Harris arqueou as sobrancelhas. "Ainda não?" "Não", respondeu ela. "Porque o veneno pode ter sido colocado por 2 mãos, mas o motivo pertence apenas a uma. E é o motivo que separa a justiça da vingança." Beatrice tentou explicar, soluçando. Disse que apenas misturara o líquido sob ordens de Lionel Brooks. Acreditava que ele queria apenas assustar Lady Clarissa, provar um ponto em algum tipo de chantagem. Não sabia que o homem beberia o próprio veneno, ou que alguém trocaria as taças antes do brinde. "Quem teria feito isso?" perguntou o inspetor. "Quem mais teria motivo para desejar o silêncio de Brooks?" respondeu Miss Marple, olhando para o teto, como se enxergasse através das paredes do casarão. A mesma pessoa que fingiu surpresa demais. Minutos depois, todos foram chamados novamente ao salão principal.
O vento apagava as velas uma a uma e o som do mar tornava-se quase ensurdecedor. Lady Clarissa, pálida, desceu as escadas com passos firmes. Vestia um robe de veludo escuro e segurava um colar de pérolas na mão. "Por que todos foram acordados?" perguntou, tentando soar no controle. "Por que, minha senhora?" disse Miss Marple. "Chegou a hora de separar a verdade da vingança." O inspetor Harris fez sinal para que todos se sentassem. A médium Corvina permanecia em pé, silenciosa, observando com olhos atentos. Helena Ward cruzou os braços, inquieta. O coronel Eversley acendeu o cachimbo, como se o fumo pudesse lhe dar paciência. Miss Marple começou. O Sr. Brooks planejava um golpe. Ele mantinha documentos forjados, chantagens e dívidas de muitos aqui. Queria dinheiro, poder e, acima de tudo, o prazer de controlar. Mas não foi ele quem morreu por engano. Foi morto por alguém que acreditou estar fazendo justiça. Ela caminhou lentamente pelo salão enquanto todos a acompanhavam com o olhar. A taça que continha o veneno estava originalmente à esquerda de Brooks. No entanto, ele era canhoto, e essa era sempre a posição da taça dele. Alguém sabia disso e trocou as posições pouco antes do brinde. O veneno foi servido para outro, mas o destino se inverteu quando ele mesmo mudou as taças novamente. "Está dizendo que ele pretendia matar alguém?" perguntou Helena, incrédula. "Exatamente", respondeu Miss Marple. Lionel Brooks planejava envenenar Lady Clarissa, usando Beatrice como cúmplice sem que ela soubesse. Um murmúrio atravessou o salão. Lady Clarissa levou a mão ao peito. "Então ele queria me matar?" "Queria, mas não conseguiu", disse a idosa. "Por que alguém percebeu seu plano e decidiu agir primeiro?" O inspetor Harris se inclinou para a frente. "E quem seria essa pessoa?" Miss Marple olhou diretamente para a anfitriã. "A senhora." O silêncio que se seguiu foi denso como o ar antes da tempestade. Lady Clarissa empalideceu, mas manteve a postura. "Isso é ridículo! Eu nunca toquei naquela taça." "Tocou", disse Miss Marple. Quando o garçom a deixou na bandeja, a senhora fez questão de reorganizá-las, dizendo que a mesa ficaria mais elegante. E, nesse momento, trocou os lugares. O inspetor aproximou-se. "E por que faria isso, Lady Clarissa?" A mulher hesitou. "Porque ele me ameaçava há meses. Dizia que destruiria meu nome, que mostraria cartas antigas. Eu perdi tudo na guerra, inspetor", respondeu a voz falhando. "Tudo, menos a reputação." Miss Marple não respondeu de imediato. Apenas caminhou até a janela e afastou a cortina. O mar rugia lá fora, refletindo raios distantes. Vingança é um tipo curioso de justiça, minha senhora. Faz o culpado parecer herói, até que as consequências lembram quem ele realmente é. Lady Clarissa recuou um passo, os olhos marejados. Ele arruinou tantas vidas, talvez merecesse o que teve. "Talvez", disse Marple, voltando-se para ela. "Mas justiça não nasce do desejo de ferir. Nasce da coragem de enfrentar o erro sem imitá-lo." Madame Corvina deu um passo à frente. "O espírito dele ainda paira, Sra. Denham. Os mortos não perdoam facilmente." Miss Marple lançou-lhe um olhar firme. "Os vivos também não." O inspetor anotava tudo. "Então foi uma troca premeditada?" "Não completamente", explicou Marple. "Ela queria impedir que ele a matasse. Preparou uma taça idêntica com uma dose mínima de veneno, suficiente apenas para desmaiar, e pretendia trocá-la antes do brinde. Mas Brooks, desconfiado, fez o mesmo. Ambos prepararam taças idênticas. No fim, cada um bebeu o próprio veneno. O destino cuidou de ajustar as intenções. Helena Ward se levantou, aflita. "Então ninguém o matou?"
Ambos se mataram, cada um tentando eliminar o outro, concluiu Miss Marple. A Sra. Denham acreditava fazer justiça, ele, vingança. E no cruzamento dessas intenções, a morte chegou primeiro. O inspetor fechou o caderno devagar. Estranho tipo de equilíbrio. A vida é cheia deles, inspetor, respondeu ela. Mas esse ao menos nos poupa de um julgamento sem réu. Lady Clarissa, exausta, deixou o colar cair ao chão. E o que acontecerá comigo agora? Isso cabe à lei, disse Harris. Miss Marple, porém, acrescentou com doçura. Às vezes a pior punição é continuar viva. Do lado de fora, a tempestade começava a se dissipar. O primeiro clarão do amanhecer surgia no horizonte e as ondas perdiam força contra as rochas. O salão, agora silencioso, parecia aliviado. Helena Ward recolheu as máscaras deixadas sobre a mesa. — Que ironia! Murmurou. As máscaras eram mais sinceras que os rostos. Miss Marple sorriu de leve. — Sempre são. Beatrice, ainda abalada, aproximou-se da idosa. — O que será de mim, Sra. Marple? — Eu obedeci às ordens erradas. — Aprenda com elas, respondeu. A culpa não precisa ser o fim, se você permitir que ela se torne arrependimento. O inspetor Harris conduziu Lady Clarissa para um dos quartos, onde ficaria sob custódia até que o tempo melhorasse. Antes de sair, a mulher olhou uma última vez para Miss Marple. Se o Sr. Brooks estivesse vivo, ele me culparia de tudo. Talvez, respondeu a idosa. Mas agora, a verdade é sua única companhia. Cuide bem dela. Quando a porta se fechou, Miss Marple ficou sozinha no salão. As velas já se apagavam, restando apenas o brilho pálido do amanhecer. Olhou para o chão e viu algo pequeno. O colar de pérolas de Lady Clarissa, rompido, com uma das contas manchada de dourado, a mesma cor do fio que encontrara na noite anterior. Guardou a pérola no bolso. Sempre resta uma peça do jogo, murmurou. Mesmo quando o tabuleiro parece limpo. O inspetor voltou e encontrou-a, ainda olhando para o mar. Descansar um pouco lhe faria bem, Sra. Marple. Ela sorriu. O mar está mais calmo, inspetor, mas nunca confie em águas quietas. Elas sempre escondem o que engoliram. E assim, enquanto o sol nascia sobre Brindleford, a fronteira entre justiça e vingança se dissolvia junto à neblina. O Civil Manor voltava ao silêncio, mas Miss Marple sabia que o eco daquela noite ainda viveria nas paredes, como um lembrete de que, às vezes, a verdade chega tarde demais. O amanhecer trouxe ao Civil Manor uma luz fria e silenciosa. O vento havia cessado e o som do mar tornava-se apenas um murmúrio distante. Dentro da mansão, porém, o ar continuava pesado. O baile de Halloween, que deveria selar a nova imagem de Lady Clarissa Denham, transformara-se no maior escândalo que Brindleford presenciara em décadas. O inspetor Harris preparava o relatório final, enquanto os convidados, agora testemunhas, aguardavam o transporte que os levaria de volta à vila. O rosto de cada um carregava uma mistura de cansaço e vergonha. As máscaras da noite anterior haviam caído, mas os papéis sociais não. Mesmo diante do crime, ainda existia a hierarquia invisível entre eles. Miss Marple observava o movimento com atenção. Percebia como a classe e o poder moldavam até o modo como cada um reagia à tragédia. Helena Ward, a atriz, tentava manter a postura de dama respeitável, sorrindo para quem passava, como se uma boa aparência pudesse apagar o envolvimento com o morto. Oliver Trent, o jovem herdeiro, falava em voz alta sobre a imprudência dos empregados, tentando desviar a atenção de sua própria dívida com o falecido.
Já Beatrice Lane permanecia em silêncio, isolada, sentindo o peso de ser a mais fraca entre eles, e talvez a mais sincera. O inspetor chamou Miss Marple para uma conversa reservada. "A senhora acredita que tudo terminou?" perguntou ele. "Os fatos, sim", respondeu ela. "Mas os efeitos ainda não." "A reputação, inspetor, costuma morrer mais devagar que a verdade." Ele assentiu, olhando para o corredor onde Lady Clarissa permanecia em silêncio, aguardando as autoridades de Londres. "Ela vai enfrentar julgamento." "Talvez", disse Miss Marple. "Mas duvido que passe por um de verdade. Pessoas como ela raramente vão para a prisão. A sociedade prefere esquecer os crimes de quem tem sobrenome importante." Enquanto conversavam, Madame Corvina descia as escadas com sua mala escura. "O espírito da casa está inquieto", declarou. "A senhora Denham deveria vender o imóvel antes que a desgraça se repita." "Ou antes que alguém publique um artigo sobre ela", retrucou Miss Marple com ironia. "Fantasmas não arruinam reputações, madame. Jornalistas, sim." Corvina a encarou por um instante e, sem responder, deixou a casa. O som de seus passos ecoou até desaparecer, como se a própria noite a levasse de volta à escuridão de onde viera. Pouco depois, Lady Clarissa foi conduzida ao salão principal para ser interrogada formalmente. Seu rosto, outrora símbolo de elegância, agora mostrava os sinais do colapso. O cabelo, cuidadosamente preso, se desmanchava e as joias haviam sido recolhidas pelos oficiais. "Senhora Denham", começou o inspetor. "Tem algo a declarar antes de partirmos?" Ela respirou fundo. "Apenas que fiz o que achei necessário. Ele me destruiria. O Sr. Brooks tinha influência, contatos na imprensa e uma sede de humilhar. Eu apenas me defendi." "Com veneno?" perguntou Harris. Ela sustentou o olhar. "Com o único recurso que o poder concede a uma mulher quando a honra é tudo o que resta." Miss Marple interveio, educada. "Honra é palavra perigosa, minha senhora. É o disfarce preferido do orgulho." Clarissa virou-se para ela. "A senhora fala como se fosse simples perder tudo e continuar erguida. Não sabe o que é viver entre os que julgam cada gesto, cada rumor." "Sei, sim", respondeu Marple. "Apenas nunca dei tanto valor à opinião dos outros." O inspetor encerrou o interrogatório. Lady Clarissa seria escoltada para Londres assim que o tempo permitisse. A notícia, no entanto, já havia se espalhado. Pescadores na vila comentavam que a senhora do penhasco havia envenenado um homem rico. Para alguns era sinal de loucura, para outros apenas justiça atrasada. Helena Ward, ao ouvir os rumores, tentou negociar com o jornalista que aguardava do lado de fora. "Posso dar-lhe detalhes exclusivos se meu nome não for citado", disse. Mas o homem riu. "Os jornais gostam de nomes conhecidos, senhora. É isso que vende." Ela se afastou irritada, percebendo que sua reputação também estava perdida. Beatrice, por outro lado, sentia o peso da vergonha de um modo diferente. A polícia não a prenderia, mas a vila jamais a aceitaria de volta. Caminhou até Miss Marple, que observava o mar pela janela. "Não há lugar para mim aqui", disse a jovem. "Talvez não neste vilarejo", respondeu a idosa. "Mas há lugares que ainda não conhecem seu nome. E isso, minha querida, é uma chance de recomeçar." Beatrice a olhou com lágrimas contidas. "Mesmo depois do que fiz?" "Principalmente depois. A culpa é o primeiro passo da redenção, se for usada com sabedoria." Do lado de fora, o sol já subia, revelando o Civil Manor em toda a sua imponência decadente. As colunas brancas pareciam mais gastas e o jardim
destruído pela tempestade, refletia o mesmo estado de quem o habitava. Miss Marple caminhou até o portão, acompanhada pelo inspetor. Estranho, disse ele, como a sociedade trata o crime dependendo de quem o comete. Não é estranho, inspetor, corrigiu ela. É previsível. A lei pesa mais para quem não tem sobrenome nem dinheiro para se proteger. E quanto à Lady Clarissa? Insistiu. Ela será esquecida, respondeu Miss Marple. O esquecimento é o luxo dos ricos. Antes de partir, a idosa voltou-se uma última vez para a mansão. As janelas refletiam a luz do dia, mas o interior ainda parecia envolto em sombras. Casas como essa, pensou, guardam mais do que móveis e memórias. Guardam a vaidade de quem acreditou que o prestígio podia apagar o erro. Horas depois, o trem partia de Brindleford, levando Lady Clarissa sob custódia. Helena Ward seguia no mesmo vagão, disfarçada por um véu, tentando evitar olhares curiosos. Beatrice permaneceu na plataforma, observando até o último vagão desaparecer. Miss Marple, ao lado dela, manteve o olhar firme. O tempo fará o que a justiça não pode, disse. Ele não apaga, mas revela. A jovem assentiu em silêncio. As gaivotas sobrevoavam os penhascos, gritando alto contra o vento, como se zombassem das convenções humanas. No fundo, Miss Marple sabia que nada naquilo era novo. As mesmas histórias se repetiam em cada geração, apenas trocando rostos, nomes e vestidos. Quando regressou ao seu quarto na pousada do vilarejo, abriu o pequeno embrulho que guardara no bolso. A pérola dourada, resquício do colar de Clarissa. Girou-a entre os dedos e pensou. Mesmo o ouro pode desbotar quando o orgulho o toca por tempo demais. Colocou a pérola sobre a mesa e abriu seu caderno de anotações. Em poucas linhas, escreveu: O crime de Seaview Manor não nasceu do ódio, mas do medo de perder status. Quando a reputação vale mais que a verdade, o veneno é apenas consequência. Fechou o caderno, apagou a luz e deitou-se. Lá fora, o mar voltava a bater nos penhascos, sereno, indiferente à queda dos poderosos. Miss Marple sorriu levemente antes de dormir. O caso estava encerrado, mas o comportamento humano, jamais. 2 semanas haviam se passado desde a tragédia no Seaview Manor, mas o vilarejo de Brindleford ainda murmurava o nome de Lady Clarissa Denham, como quem pronuncia uma lenda sombria. O jornal local publicara manchetes discretas, evitando detalhes que pudessem ofender famílias influentes. Tragédia em noite de gala, dizia o título. Uma escolha conveniente para disfarçar o escândalo sob o verniz da elegância. Miss Marple permanecera hospedada na pousada Rose and Anchor, à beira do porto. Planejava retornar a St. Mary Mead, mas algo a impedia de ir embora. Havia uma sensação incômoda de que o caso, embora encerrado para a polícia, ainda escondia uma sombra não dissipada. O passado raramente aceita ser enterrado com tanta facilidade. Naquela manhã, o inspetor Harris bateu à porta do quarto dela, trazendo um envelope pardo. Correspondência de Londres, disse. O caso Denham foi arquivado. Arquivado? Perguntou ela. Sem julgamento? As autoridades concluíram que foi um acidente recíproco. Nenhuma das partes sobreviveu ao próprio engano. Miss Marple sorriu levemente. Que bela expressão para o fracasso moral. Ela abriu o envelope e examinou o conteúdo. O relatório final do inquérito, selado e assinado. Tudo parecia em ordem, mas um detalhe chamou sua atenção. A menção a um segundo frasco encontrado no quarto de Lady Clarissa, idêntico ao de Lionel Brooks, mas com resquícios de cianeto cristalizado. 2 frascos, murmurou.
Então havia mais alguém com acesso ao veneno. Harry sentou-se na poltrona, exausto. Sinceramente, Sra. Marple, este caso me tirou o sono. O mar devolve a calma, mas não o sentido. O mar nunca devolve o que engole, inspetor, respondeu ela. Só devolve o que deseja ser encontrado. Antes que ele pudesse responder, uma batida discreta ecoou na porta. Era Beatrice Lane, visivelmente mais pálida, mas decidida. Preciso falar com a senhora, disse, nervosa. Encontrei algo que pertenceu ao Sr. Brooks. Das mãos trêmulas, ela entregou uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma fotografia antiga. Um grupo de pessoas sorrindo diante de um casarão diferente, identificado no verso como Ashcombe Estate, 1928. No centro, ainda jovem, estava Clarissa, ao lado de Lionel Brooks e um homem de uniforme militar. É meu pai, sussurrou Beatrice. Ele serviu com Brooks durante a guerra. Sempre disse que aquele homem o traiu. Miss Marple observou atentamente. O rosto de Clarissa, mesmo mais jovem, já carregava o mesmo olhar de quem mede cada palavra antes de dizê-la. Seu pai conhecia Lady Denham, então? Sim. Beatrice respirou fundo. E acho que foi por isso que Brooks me procurou. Ele sabia quem eu era. O inspetor Harris franziu o senho. Está dizendo que o banqueiro a usou como isca? Exatamente. Beatrice assentiu. Ele sabia que Clarissa não resistiria em aceitar uma empregada que lembrasse o passado. E ele precisava estar perto dela para reabrir antigas feridas. Miss Marple recostou-se na cadeira, refletindo. Então o crime não começou no baile, começou há anos. Desde Ashcombe, respondeu a jovem. Meu pai morreu acreditando que Clarissa e Brooks haviam desviado fundos de um projeto militar durante a guerra. Ele tentou denunciar, mas desapareceu no mar antes de conseguir. O inspetor ficou em silêncio por alguns segundos. Está sugerindo que Lady Denham também se vingou por culpa antiga? Não apenas ela, disse Miss Marple. Todos ali estavam presos ao mesmo passado. O baile de Halloween foi apenas o cenário final de uma história que começou em outro campo de batalha. Ela pegou a fotografia novamente e apontou para o homem de uniforme. Seu pai era o terceiro no triângulo, Beatrice. E, ironicamente, foi a filha dele quem terminou no meio da armadilha. Beatrice abaixou a cabeça. Não queria ser parte disso. Ninguém quer, respondeu a idosa. Mas o passado não pergunta se queremos. Ele apenas volta. Mais tarde, Miss Marple visitou o Civil Manor pela última vez. O casarão estava vazio, à venda, com as janelas cobertas por poeira e teias de aranha. O som do mar invadia os corredores e o eco dos próprios passos parecia o de alguém que já havia caminhado ali antes. No salão principal, as marcas da noite fatídica ainda estavam visíveis. A mancha no tapete, o espelho trincado e o candelabro que jamais fora recolocado no lugar. Ela caminhou até a lareira e notou algo entre as rachaduras do piso. Curvou-se e retirou um medalhão antigo, corroído pelo tempo. Dentro, uma fotografia desbotada de um homem, o mesmo da foto de Ashcombe, o pai de Beatrice. Miss Marple fechou o medalhão e sussurrou. Então é aqui que o passado repousou. Naquela tarde, entregou o objeto à jovem. O destino tem uma forma cruel de repetir lições, disse. Mas, se for sábia, você pode encerrar o ciclo que começou antes de nascer. Beatrice segurou o medalhão com cuidado. O que devo fazer com isso? Guarde, mas não como lembrança, respondeu Marple. Como advertência. O inspetor Harris, antes de se despedir, confessou. Sabe, às vezes acho que esses crimes são inevitáveis. Não são, disse Miss Marple.
São apenas previsíveis. Quando o orgulho e o medo se encontram, o resultado é sempre o mesmo. Enquanto o trem a levava de volta para casa, Miss Marple observava o mar pela janela. A névoa encobria a costa e o som das ondas parecia carregar vozes antigas. Pensou em Clarissa e Brooks, em Beatrice e no pai desaparecido, e em como o tempo costura todos os pecados sob o mesmo tecido da memória. Os vivos esquecem, pensou, mas as paredes não. Dias depois, um envelope chegou a St. Mary Mead. Dentro, uma carta de Beatrice escrita com letra trêmula. Senhora Marple, vendi o medalhão e doei o dinheiro à igreja de Brindleford. Não quero mais carregar o nome de ninguém. Obrigada por me ensinar que o passado só nos prende quando tentamos escondê-lo. Miss Marple sorriu ao ler. Dobrou a carta com cuidado e guardou-a entre as páginas de um livro sobre moral vitoriana. Depois, serviu seu chá, abriu a janela e deixou o vento entrar. O aroma de maresia que ainda vinha de Brindleford parecia um lembrete de que até os fantasmas, às vezes, precisam de paz. No jardim, os sinos da igreja distante soaram 6 vezes. E naquele som, suave e distante, ela ouviu o que sempre soubera. A justiça humana pode falhar, mas o tempo, esse velho detetive, sempre encontra o culpado. Os dias que se seguiram à partida de Miss Marple de Brindleford foram de aparente calmaria. O vilarejo voltou à rotina, mas as conversas sussurradas nos cafés e nos corredores da igreja ainda giravam em torno do baile de Halloween no Seaview Manor. O caso, embora encerrado, tornara-se parte da história local, um conto de advertência sobre orgulho, vaidade e o peso de velhas mentiras. Em Londres, os jornais trataram o episódio com a discrição que os escândalos de famílias influentes costumam receber. Nenhum nome foi completamente manchado e a narrativa oficial transformou a tragédia em uma fábula moral sobre as ironias do destino. Lady Clarissa Denham foi sepultada discretamente em um cemitério da família. Poucos compareceram. Já Lionel Brooks, o banqueiro cuja ambição alimentara a ruína de tantos, foi cremado sem cerimônia, suas cinzas esquecidas por todos. O inspetor Harris enviou um último relatório à Scotland Yard. Na última página havia uma nota pessoal. Se não fosse pela observação da Sra. Marple, jamais distinguiríamos vingança de justiça neste caso. Às vezes, o crime se dissolve nas intenções, e a verdade, como o mar, apenas cobre o que não pode apagar. Enquanto isso, em St. Mary Mead, a rotina voltara ao ritmo tranquilo. Miss Marple cuidava de seu jardim e lia o jornal todas as manhãs. Mas, naquela semana, ao abrir o exemplar do Daily Chronicle, algo chamou sua atenção. Um pequeno artigo nas últimas páginas. Dizia que o Seaview Manor havia sido comprado por uma companhia de hospedagem, que planejava transformá-lo em um hotel à beira-mar para turistas. O título era irônico. Novo começo para a velha casa de Brindleford. Ela sorriu ao ler. As casas também fingem recomeços, pensou. Mas as paredes lembram. Durante o chá da tarde, o carteiro trouxe outro envelope, desta vez do inspetor Harris. Dentro, uma breve carta e uma fotografia em preto e branco. A imagem mostrava o salão principal do Seaview Manor, restaurado, agora iluminado e cheio de flores. Mas o olhar treinado de Miss Marple percebeu um detalhe que os outros talvez ignorassem. No reflexo do grande espelho ao fundo, uma mancha pálida parecia desenhar o contorno de 2 figuras debruçadas sobre uma mesa. Ela não acreditava em fantasmas, mas acreditava em ecos, e sabia que certos lugares guardam o som dos erros humanos por mais tempo do que se imagina.
Guardou a foto na gaveta e voltou ao jardim, deixando o vento soprar entre as roseiras. Naquele fim de tarde, recebeu uma visita inesperada. Beatrice Lane, agora com roupas simples e um semblante mais sereno, trazia consigo uma pequena mala. "Vim me despedir", disse. "Consegui um emprego em uma livraria em Exeter." Miss Marple sorriu. "Boa escolha. Livros têm o dom de silenciar o barulho do passado." "A senhora acha que algum dia vou me perdoar?" perguntou a jovem. "O perdão não vem quando o procuramos", respondeu a idosa. "Vem quando fazemos algo melhor com o que aprendemos." Beatrice abaixou os olhos, emocionada. "Sem a senhora, eu teria fugido da verdade." "Fugir não apaga nada", disse Miss Marple. "Só nos obriga a voltar depois." As duas tomaram chá em silêncio por alguns minutos. A jovem observou o modo como a investigadora colocava cada xícara no lugar certo, sem pressa, como se até o gesto mais simples merecesse atenção. E foi naquele instante que percebeu: resolver mistérios não era o que tornava Miss Marple extraordinária. Era a maneira como ela via o mundo, não como um palco de tragédias, mas como uma sucessão de escolhas humanas. Ao entardecer, Beatrice partiu. Miss Marple ficou na janela, observando-a desaparecer pela rua arborizada. Uma sensação de encerramento a envolveu, mas não era a mesma paz que costumava sentir ao concluir um caso. Havia algo diferente, talvez porque dessa vez o crime não nascera apenas da maldade, mas da fragilidade que habita qualquer alma quando o medo encontra o orgulho. Dias depois, o reverendo local, um amigo antigo, visitou-a para agradecer a ajuda prestada à polícia. "O que aprendeu com este caso, Jane?" perguntou o curioso. Ela pensou por um momento antes de responder. "Que a verdade não tem pressa, reverendo. E que o passado sempre encontra um modo de ser ouvido, mesmo quando o mundo tenta abafar o som." Ele sorriu, satisfeito com a resposta, mas Miss Marple ainda fitava a janela. Lá fora, o céu começava a mudar de cor e o som distante de um sino ecoava pela vila. Para ela, cada crime era como uma história mal contada, e o papel de quem observa não é julgar, mas reorganizar as palavras até que façam sentido. Mais tarde, sozinha, abriu seu caderno de anotações e escreveu: "O caso Civil foi mais que um crime. Foi uma lembrança de que o mal raramente chega vestido de sombras. Ele se disfarça de boas intenções, de conveniência e de silêncio. E, quando o orgulho o alimenta, torna-se quase respeitável. Mas a verdade, mesmo quando chega tarde, é a única hóspede que nunca parte." Fechou o caderno e, com o mesmo cuidado de sempre, colocou-o na gaveta junto à fotografia do salão e ao bilhete da jovem Beatrice. O relógio marcou 9 horas e ela levantou-se para preparar o chá da noite. A chaleira apitou suavemente, o vapor subindo como um pequeno fantasma doméstico. O tipo de presença que não assombra, apenas acompanha. Enquanto o líquido quente enchia a xícara, Miss Marple olhou para o fogo aceso na lareira e murmurou: "O mundo muda, mas os motivos não." Do lado de fora, a lua refletia-se sobre os telhados de St. Mary Mead. O vento soprava calmo e o tempo parecia adormecer. No entanto, dentro da mente da velha investigadora, o eco do mar de Brindleford ainda soava, lembrando-lhe que cada caso resolvido é apenas a superfície de um mistério maior, o comportamento humano. Antes de apagar a luz, ela se voltou para o retrato antigo sobre a estante de um casal sorridente em um jardim de outra época. Até as vidas mais pacíficas, pensou, guardam tempestades silenciosas. Deitou-se e o silêncio da noite envolveu a casa. O relógio marcou 10 horas
e o tic-tac parecia sincronizar-se com o bater distante das ondas, como se o mar a chamasse de volta para mais um enigma. Miss Marple sorriu de leve. Afinal, para mentes que vivem da observação, o descanso é apenas outra forma de espera. E enquanto a lua seguia seu curso sobre os campos, St. Mary Mead adormecia, sem imaginar que, em algum lugar da costa, o Seaview Manor permanecia erguido, belo, restaurado e ainda assombrado por uma verdade que jamais partiria completamente.